Olá, querido estudante, tudo bem? Como vai você? Momento diferente esse que estamos passando, não é verdade? Mas a busca do conhecimento ele não pode parar. Olha, a Secretaria de Educação está disponibilizando material para você que possa continuar os seus estudos em casa e também lhe dando todo o apoio possível para não parar esse caminho que é a busca por aprendizagem. Queridos, todos receberam o material, estão com ele lendo, estudando, então chegou o momento de fazer a correção agora desse material. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os pontos que aí se apresentam e, consequentemente, vamos tentar tirar suas dúvidas. Lembre-se que o caminho da educação é o caminho mais fácil para que a gente possa ter uma vida melhor, que a gente possa conhecer melhor a história da nossa humanidade e, consequentemente, sair melhor, inclusive desse período tão difícil que estamos passando. Vamos lá, dar uma observada no material? Pega teu material aí, por favor, faz a mesma coisa aqui que eu vou fazer. Eu já vou abrir aqui no trechinho do teu material e eu queria que você estivesse com ele aí aberto. Pode ser? Ok? Vamos lá? Olha, o material pede que a gente analise criticamente a periodização, a divisão da história. Pois é, meus queridos, quando você pegou o seu livrinho ali no início do ano, você viu que a história está bem dividida. Por que fazer essa divisão? Mas ao mesmo tempo também temos que entender que essa divisão ela não é igual para toda a humanidade. Então essa é a nossa função de hoje, analisar esse pensamento de divisão histórica, mas com uma visão que não é para todos. De fato, o que nós vamos ter aqui é o entendimento que essa divisão é para facilitar os nossos estudos. Já pensou quanto tempo da história da humanidade? Desde os primeiros homens na Terra até os dias de hoje? Para pensar, imagina quanto tempo isso levou. Então, fazer essa divisão, fazer essa periodização, ela de fato é interessante para que a gente tenha um melhor entendimento dessa história, ok? Então esse vai ser o nosso olhar nesse momento. Analisar essa divisão histórica, mas com um olhar crítico. Vamos lá? Olha, no teu material ele começa aí nos colocando uma divisão histórica da China. Pois é, sabemos que a China tem milhares de anos de existência no seu aspecto histórico. Consequentemente, dividi-lo facilita os estudos, ok? Mas também você deve imaginar que o calendário que você está vendo aí não se parece muito com o nosso calendário, não é verdade? Não, de fato ele é diferente. E mesmo na China, os acontecimentos também mudam, olha, do calendário de cima para esse calendário aqui de baixo. Você tem alguns movimentos nessa parte rosa aqui do calendário ligados principalmente ao nosso período histórico. Dá para você observar aqui, olha, Revolução Chinesa, 1911. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1940, não é isso? Quando nós estamos falando aqui 1910, 1940, nós estamos falando no nosso calendário cristão, não é verdade? Mas será que todos os chineses seguem esse mesmo calendário? Acredito que não, não é verdade? Então, quando você olha para o calendário aqui de cima, você percebe que podemos ter outros acontecimentos e outras datas históricas, ok? Então, o primeiro ponto aqui é a gente já imaginar que nem toda a humanidade segue o mesmo calendário. E segundo ponto é que a formação desses calendários ele dá-se principalmente com acontecimentos históricos, que pode ser valorizado em uma cultura e em outra não. No calendário aqui de baixo você está vendo alguns acontecimentos que são diferentes dos acontecimentos de cima. E todos esses acontecimentos, de fato, eles são muito importantes para a história chinesa. Mas, no entanto, é interessante você perceber que, de acordo com o calendário, pode ter um significado diferente. Ok? Vamos seguir aqui? Temos um texto aqui para leitura. Agora eu queria que você fizesse a leitura comigo, tá? Eu vou ler aqui e você vai fazer a leitura aí em casa. Ok? Vamos juntos? Olha lá. Povos sambaquis. O exemplo mais emblemático da evolução temporal de um sambaqui talvez seja o de Jaboticabeira II. Um sítio riquíssimo localizado no município catarinense de Jaguaruna.
abastecidos pela riqueza de caça e pesca da vizinha Lagoa do Camacho. Os sambaqueiros ergueram ali um monumento de 8 metros de altura, cobrindo 90 mil metros quadrados, a partir de uns 2.500 anos antes do presente. Ao longo de 8 séculos, calcula-se que esse sambaqui tenha se tornado o local de derradeiro descanso de mais de 40 mil corpos humanos. Por que é tão importante a gente conversar um pouquinho aqui sobre um período pré-histórico? Isso nos dá uma visão também da questão do calendário, sem sombra de dúvidas, não é? Olha, o texto aqui nos coloca um período aqui longo, não é? O texto aqui coloca pra gente a presença de séculos. O texto coloca pra gente 2.500 anos antes do presente. Eu acho que você já deve ter visto em alguns materiais de vocês que antes do presente também pode estar lá antes de Cristo, não é verdade? Isso simplesmente é para colocar para a gente que utiliza o calendário cristão uma data anterior ao nascimento de Cristo. Mas aí tu imagina sociedades que não fazem uso do cristianismo, ficaria um pouco difícil para eles esse entendimento, não é? Então alguns autores vão optar por antes do presente, para que de fato você entenda que o que foi colocado aqui é 2.500 anos antes desse momento agora, ok? E isso ali já vai dando uma visão para a gente de calendários diferentes, seja cristão, ou seja muçulmano, ou de qualquer outra religião. Há necessidade do calendário, como nós vimos no início, para a periodização, para a divisão desse estudo histórico, e aí facilitar de fato nossos estudos. Não é verdade? Olha essa divisão histórica aqui, para que a partir dela a gente consiga de fato ter um bom entendimento dessa periodização. Essa é a periodização clássica que utilizamos nas nossas aulas. Vamos lembrar um pouquinho? Olha, do aparecimento do homem até o surgimento da escrita é o que nós chamamos de pré-história, correto? Você deve ter estudado isso, não é verdade? O homem surge na Terra, e até o momento que ele faz o uso da escrita, nós chamamos de pré-história. Por isso que você está vendo aqui, olha, lá no início dessa divisão, 4.000 anos antes de Cristo, invenção da escrita. Então a invenção da escrita seria o fim da pré-história e início de outra era, ok? E de qual? Tá vendo aqui? Idade moderna. Perdão. Idade antiga. Idade antiga aqui seria essa segunda etapa dessa divisão histórica. Nessa idade antiga é onde, por exemplo, você deve ter estudado ali o Egito, a Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas. Eles vão estar incluídos aí dentro dessa fase da história antiga. A partir da queda de Roma, do grande Império Romano, nós teríamos ali o fim dessa idade antiga e início da terceira fase, que é a Idade Média. Tu imagina se a gente não tivesse essa divisão, como é que ficaria um pouco mais complicado, né, para o entendimento? Então nós teríamos ali tudo misturado e seria um pouco mais confuso para isso. Quando você para estudar pré-história, por exemplo, já fica claro na tua mente que você vai estudar o período do surgimento do homem na Terra até o aparecimento da escrita, não é verdade? Quando você parou para estudar o Egito Antigo ou a Mesopotâmia, nós estávamos falando da Idade Antiga. E ali também foi ficando mais claro para você esse período. Idade Média é um longo período, da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla em 1453. E olha que nesse caso aqui, quando você já está observando essas outras datas, olha, 476, 1453, 1789, perceba que você já não tem aí o AC, antes de Cristo. Porque isso mesmo, nós já estamos tratando da fase atual, do calendário moderno nosso. Ao fim da Idade Média, começamos ali a Idade Moderna. A Idade Moderna com tantos acontecimentos também, como Reforma Protestante, Renascimento e a chegada dos portugueses aqui em 1500. Volto a dizer, imagine se nós não tivéssemos essa divisão, então ficaria um pouco confuso para a gente entender a chegada dos portugueses aqui, a partir de um período que poderia se misturar, por exemplo, com seres pré-históricos,
Não é verdade? Então seria um pouco ali mais confuso para a gente. E para fechar a nossa divisão histórica, a idade contemporânea, ou seja, esse período de fato que nós estamos vivendo na atualidade. Então, a divisão histórica, a periodização, ela é muito importante porque facilita a nossa compreensão, mas nós temos que ter atenção, o olhar crítico, que o calendário utilizado não é igual para todos. Cada sociedade, cada cultura tem seus marcos históricos que são mais importantes para eles e, consequentemente, a partir deles, utilizam os seus calendários. Acima de tudo, o que nós precisamos no ensino de história é entender o outro e respeitá-lo, sabendo que não existe uma cultura melhor do que a outra, mas existe uma cultura diferente e que precisa ser estudada até para que a gente tenha uma melhor compreensão dela. Meus amores, no nosso próximo encontro, nós iremos fazer a resolução de questões que tem aí no teu material. Eu espero que você já tenha respondido tudo, mas a gente vai dar uma olhada nessas questões e, consequentemente, conversar um pouquinho sobre cada uma delas. E podemos até voltar nesse assunto aqui também, para que tudo vá ficando bem mais claro. Então, não perde o nosso próximo encontro, estaremos juntos fazendo muita história. Um abraço para todos, fiquem em paz e fiquem em casa. A Secretaria de Educação está tomando todas as providências para que o teu ensino não seja prejudicado. Um abraço a todos. Olá pessoal, eu sou a professora Luciene Alves, da Rede Municipal de Ensino. Estamos aqui hoje para tratar das aulas do 6º ano. Vocês receberam o material da aula em casa? Já trabalharam as atividades? Pois bem, hoje nós vamos tratar de esclarecer um pouco mais essas atividades que vocês já fizeram. Tirar as dúvidas, revisar também os assuntos, ok? E aí pessoal, vocês estão bola para frente mesmo? Olha só, não podemos ficar acomodados, apesar das aulas estarem sendo remotas, mas nós precisamos ler, precisamos estudar, precisamos nos aperfeiçoar, para quando voltarmos estarmos em dia com a língua portuguesa. Por falar em bola para frente, vocês sabem o significado que a palavra bola tem nessa frase que eu acabei de dizer? Bola para frente? Hoje trataremos dessas palavras, que podem ter diversos significados, dependendo do contexto de uso, dependendo da situação de comunicação. Nesse caso, a palavra bola, nesse contexto, bola para frente, quer dizer siga em frente, supere, vá adiante, não fique parado, acomodado, hein? Ok, vamos lá, estão prontos? Palavras polissêmicas, como a palavra bola, nesse caso, como foi usada, elas apresentam a característica de ter vários significados dependendo da situação de comunicação. No seu sentido primário, primitivo, assim como está lá no dicionário, a palavra bola é uma esfera cheia de ar, fabricada por diversos tipos de materiais. Já na frase bola para frente, ou para frente, significa, sugere ir adiante, superar, não ficar acomodado. Entenderam aí o jogo de sentido em relação à palavra bola? Pois é, e o que quer dizer essa palavra polissemia? Não é uma palavra muito comum para vocês, não é mesmo? Vejam bem, a palavra polissemia significa vários sentidos. Ela vem do grego antigo e é formada por poli, muitos, e sema, sentido. Ok? Vamos ver outros exemplos? Observe, palavra gato. Gato, um animal, né? Um animal mamífero, doméstico, amado. Muitas pessoas têm gatos em suas casas. São muito fofinhos, não é mesmo? Mas se eu digo, aquele rapaz é um gato. Vejam, mudou o contexto, mudou a situação de comunicação. E a palavra gato passou a ter outro significado. Mas vamos ver o significado da palavra gato nessa frase aqui. Meu gato ama ficar em uma caixa. E aí nós temos a gravura, a imagem, onde o gato está dentro da caixa. E sim, refere-se ao animal.
né? Então a palavra gato tomada no seu sentido mesmo próprio, primeiro, assim como está lá no dicionário. Agora, prestem atenção na palavra destaque, outra palavra que está na mesma frase, a palavra caixa. Caixa, caixa, caixa. Nos 3 exemplos aqui. Meu gato ama ficar em uma caixa. A caixa deu troco errado. Acabaram as moedas do caixa. 3 vezes a palavra caixa foi usada. Essa é a palavra destaque. O que percebemos de semelhança e diferença entre o uso dessa palavra? Prestem atenção. Aqui a palavra caixa, tomada em seu significado primeiro, um objeto que serve para guardar outros objetos, pode conter outros objetos. Já na segunda frase, a caixa deu troco errado. E aqui nós temos a imagem, né, da profissional que está sentada, recebendo, passando troco em alguma empresa, só para ilustrar aí a situação, para melhorar a compreensão do contexto. Logo, aqui a palavra caixa teria o mesmo sentido de que na primeira, o meu gato, ou o gato ama ficar em uma caixa, um objeto, um recipiente, onde o gato fica dentro. E aqui a caixa deu troco errado. Aqui trata-se da profissional que está exercendo a sua função. Então, caixa aqui não tem o mesmo sentido. Na segunda frase, não tem o mesmo significado que na primeira, a caixa onde o gato está. Já na terceira, acabaram as moedas do caixa. Também essa palavra caixa, que está em destaque nessa oração, refere-se à máquina, né? Refere-se àquela máquina onde a pessoa digita e ali vai ter o total das compras, vai ter o troco, já vai tudo sair e ainda sai mais a nota para que você possa conferir. Chama-se também, costuma-se chamar, é muito comum, chamar-se de caixa, ok? A pessoa é o operador de caixa, mas costuma-se chamar apenas o caixa, a caixa. Olhe, essas 3 frases apresentam a palavra no destaque caixa. É a mesma palavra. No entanto, o seu significado não é o mesmo. O significado é diferente em cada situação de uso. Entre elas há uma semelhança, há uma associação quanto ao significado. Então, quando a mesma palavra possui vários significados dependendo da situação de uso, nós vamos dizer que essa palavra é polissêmica, ou seja, ela tem vários sentidos, ok? Agora vamos ver em um texto como nós podemos encontrar uma palavra e que significado ela tem na situação. É muito importante a gente perceber que essas palavras precisam ser entendidas em seu uso, em seu contexto, não isoladamente, ok? Vejamos. Essa é uma tirinha, ou tira, também podemos chamar assim, de Will, e ele é um quadrinista, né, e muito famoso, faz muitas tiras. E aí observem novamente o uso da palavra em destaque, que será tira. Hoje é feriado, dia de Tiradentes, Will. Faça uma tira sobre isso. Faça uma tira sobre Tiradentes, Will. Boa ideia, faça, Will. Faça uma tira. Uma tira, Will, uma tira. Sonhei que as pessoas me faziam trabalhar no feriado. Ok, vamos analisar um pouquinho a interpretação dessa tira. O Will é um profissional, um quadrinista, ele faz tirinhas, ele trabalha fazendo isso. E aí ele produziu uma tira onde ele mesmo é personagem. Então vejam que as pessoas estão todas meio transparentes, com a roupa sem cor, para significar sonho, para significar uma situação diferente da realidade. E o Will está relaxado porque é feriado, no entanto, as pessoas ficam cobrando que ele faça uma tirinha sobre o feriado. E ele se acorda meio atormentado, meio desesperado, ok? Entenderam aí o contexto da palavra tira, o que tira significa? Vamos ver outro exemplo. Ok, aqui nós temos um texto diferente do primeiro. Primeiro, a tira, e agora nós temos a imagem da capa de um DVD. A palavra em destaque continua sendo tira, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Um tira no jardim de infância, 2. Ou seja,
É a capa de um DVD, né, um filme muito conhecido, que tem Will Smith. E aí os policiais entram no Jardim da Infância como que para trabalhar. No entanto, eles estão em busca de um pendrive que tem informações confidenciais e eles precisam reaver esse pendrive. Okay? Então tem toda aí uma bagunça, uma brincadeira que as crianças fazem. É muito divertido, é uma comédia muito divertida mesmo. Mas aqui a palavra tira, que está em destaque, tem um outro significado. Percebam. O que a palavra tira significava no primeiro texto, na tirinha? Olha, o próprio nome já diz, né? Tira, tirinha. Isso aqui é uma tira. Uma história curta, uma narrativa curta, que é feita em quadros, né? E que geralmente tem o objetivo de nos trazer humor, mas também traz ironia, traz críticas, e pode estar ligada a qualquer tema, ou um tema recente, um tema que desperta a atenção do leitor. Já nesse outro texto, a palavra tira teria que significado? Prestemos bastante atenção. Se você costuma assistir filmes pela TV mesmo, ou vai ao cinema, você percebe que tira, aí, significa o policial. Um policial, um tira, ok? E é bem curioso o fato dessa palavra ser utilizada para policial, porque no nosso dia a dia, no Brasil, pelo menos, e na região onde nós moramos, não é comum referir-se a um policial como tira. No entanto, vejam como é a nossa língua e como ela vai se transformando, mudando, como ela é dinâmica. Na Argentina, nos idos dos anos 40, era comum, nos portos, as pessoas, os populares que por ali ficavam, tratar, para se referir ao policial, tratar como tira. Claro, não iria dizer a ele diretamente, mas entre eles diziam, lá vem um tira. Olha, para com isso aí, que um tira vai chegando. Então, essas palavras que comumente são ditas, elas vão se espalhando numa comunidade de falantes da língua portuguesa, vão virando uma palavra comum, né, que vai fazer parte do vocabulário das pessoas e vai permanecendo, muitas vezes, por bastante tempo. Mas isso no século... né, faz bastante tempo. E já no século XIX, entre as corporações mesmo, eles costumavam usar a palavra tira para se referir às tiras que os policiais recebiam como condecorações. Né? Tem algumas até que tem medalhinha pendurada, outras são pregadas no próprio uniforme do policial. Então tem essas duas referências para a palavra tira ligar-se a policial e ser usada nos filmes no Brasil como tira, referência a policiais. Agora, o mais interessante é que essa palavra não pegou assim no vocabulário do povo mesmo. Ela ficou só aparecendo nos filmes para que correspondesse à palavra cop policial em inglês. E quando os filmes foram chegando ao Brasil para serem dublados, né, e apresentados ao público brasileiro, os dubladores procuravam uma palavra que tivesse a mesma abertura, assim, digamos, labial, ou se aproximasse no tempo de pronúncia da palavra cop. E a palavra, na época que eles encontraram mais apropriada, foi tira, porque essa palavra já tinha chegado ao Brasil através dos imigrantes argentinos que aqui chegaram e disseminaram também o seu vocabulário, as influências que os falantes recebem de outra língua. Foi isso que aconteceu, ok? Então a palavra tira aí significa policial e foi trazida da Argentina para cá. E na época em que os filmes começaram a ser dublados, ocorreu essa influência. Para entender melhor, vamos recapitular. A palavra tira fazia parte da linguagem interna das corporações policiais no século XIX e remetia às condecorações que eram dadas aos oficiais, como medalha em forma de tiras douradas de tecido presas ao uniforme. Ok? Aqui nós temos uma imagem só para ilustrar.
Foi do estado de Alagoas, um dia em que os policiais foram receber condecorações. Então aqui a gente vê as tiras, olha, com as medalhas, né? Só para que fixe bem na mente de vocês, na hora que vocês forem responder à atividade, tenham essa referência. Pensando direitinho, veja bem, palavra polissêmica é a palavra que é usada em vários contextos, em vários sentidos, mas é a mesma palavra, ok? Não vamos perder esse foco. É a mesma palavra usada com vários sentidos, dependendo da situação, daquilo que você está dizendo, para quem você está dizendo. Na hora que você vai transmitir aquela ideia, você usa aquela palavra e ela vai tendo outro significado a mais do que no contexto primeiro da palavra, assim como está lá no dicionário. Palavra tem vários significados e depende da situação de comunicação, ok? E essa palavra tem a mesma escrita? Sim, ela se escreve da mesma maneira e se pronuncia também da mesma maneira. Então tem todas essas coincidências aí, tá certo? Na pronúncia, na escrita e essa relação de significados, ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje do 6º ano, polissemia. Eu espero vocês na próxima. Olá, meus queridos, tudo bem? Como vai você? Em casa, se protegendo, mas sem se descuidar dos estudos, certo? Que bom! A Secretaria da Educação de Caruaru tem disponibilizado para você material para que você possa dar continuidade aos seus estudos em casa, mas também tem pensado de formas de te auxiliar com esse material. Então estamos aqui também para fazer a correção desse material junto com você, fazer uma pequena leitura também deste material e ali te deixar mais a par de todo o conteúdo que ali se apresenta para você, ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre ele. Pega o seu material aí, por favor, e eu vou aqui com você fazer algumas leituras contigo, tá? Para que a gente possa entender ali do que estava tratando o nosso material. Tá com o material? Ok, então vamos lá. Olha, o nosso material ele pede que tenhamos aqui uma visão do mundo moderno e a conexão entre as sociedades africanas, americanas e europeias. Agora, no 7º ano, mais do que nunca, você vai estudar com um olhar especial a Idade Moderna. É um olhar ali de grandes mudanças que vai acontecendo na história, principalmente da Europa, da África e da América. Então esse é um olhar sempre que você tem que ter ali com atenção, porque de fato os acontecimentos vão marcando, por exemplo, a história do Brasil, e que do próximo ano você vai precisar muito ter esse entendimento. E sem contar que olhar essa conexão entre as sociedades nos faz refletir da importância de o respeito para com o outro, de observar diferentes culturas e analisar que nem sempre esses encontros eles foram benéficos para todos, ok? Vamos lá? Queria que você observasse aqui esse mapa. Olha, o mapa tenta nos mostrar aqui um pedacinho do planeta, nos mostrando aqui um pedacinho da América, a África, a Ásia e um pouco mais lá em cima a Europa. O mapa é para nos lembrar aqui principalmente que estamos tratando desta mistura cultural. Vamos lembrar que esta mistura e esse contato que passa a ocorrer de forma mais incisivo no início ali da Idade Moderna, dá-se a partir das grandes navegações feitas ali pelos os europeus. Essas grandes navegações, em um momento específico, você vai estudar com mais profundidade. O nosso interesse aqui no momento é que você entenda quais foram os olhares que surgiram a partir do encontro dessas sociedades. O olhar principalmente europeu, o olhar de superioridade, achando que de fato
eram melhores e que essas outras culturas que agora se apresentavam ao mundo europeu seriam inferior. Analisar esses aspectos históricos hoje é de grande importância porque você sabe que, infelizmente, ainda prevalece entre muitos a questão do racismo e de olhar uma sociedade melhor do que a outra. Então, sempre lembrar esses assuntos é fazer com que nós não nos esquecemos da importância do respeito para com o próximo. Eu tenho aqui, e você também aí no seu material, 2 textos. Essa é a nossa visão. Olhar esses 2 textos e perceber como é que esses europeus, por exemplo, observaram as sociedades indígenas aqui da América. Como é que os portugueses observaram a população indígena aqui no Brasil? Será que foi com um olhar de igualdade de fato? Será que foi observando o quanto essa sociedade era simplesmente diferente e precisava do respeito de quem estava chegando? Ou foi um olhar com o intuito dominador e que de fato não teve nenhum respeito por eles? Vamos observar a leitura? Mas eu quero que você faça a leitura comigo, tá? Por favor, não me deixa só lendo. Vamos lá? Todas essas nações de gentes, falando em geral, segue sua gentilidade, são feras, selvagens, montanheses e desumanas. Vivem em som da natureza, nem seguem fé, nem lei, nem rei, freio comum de todo homem racional. E em sinal dessa singularidade, lhes negou também o autor da natureza as letras F, L e R. Seu Deus é o seu ventre, sua lei é o seu rei. São seu apetite e gosto. Parecem mais brutos em pé que racionais humanados. Nem têm arte, nem polícia alguma, nem sabem contar mais do que 4. Os demais números notam-se pelos dedos das mãos e dos pés. Percebeu o texto? Deu para ter o olhar do autor? Olha que o que está claro aqui para a gente é que os europeus que chegam, por exemplo, à América, observam a população indígena sem nem sequer sendo humanos. Observa essa população colocando que eles não têm lei, nem fé, nem rei e, consequentemente, seriam inferiores e, consequentemente, poderiam ser dominados, explorados e até dizimados. Não se tem o respeito pela população indígena e querem achar nessa população indígena as mesmas qualidades e defeitos da sociedade europeia, não observando as diferenças. Vamos ver o outro texto? Faz a leitura comigo, tá? Esses povos não me parecem, pois, merecer o qualitativo de selvagens somente por não terem sido senão muito pouco modificados pela ingerência do espírito humano e não haverem quase nada perdido de sua simplicidade primitiva. As leis da natureza, não ainda pervertidas pela imersão dos nossos regem-nos até agora e mantiveram-se tão puras que lamento por vezes não a tenham o nosso mundo conhecido antes, quando havia homens capazes de apreciá-las. Ninguém concebeu jamais uma simplicidade natural elevada a tal grau que ninguém jamais acreditou pudesse a sociedade substituir com tão poucos, subsistir com tão poucos artifícios. Esse outro autor também parece que não entendeu as diferenças dessa sociedade. Até se espanta ao dizer que essa sociedade não sabe como conseguiu subsistir com tão pouco, já que a Europa nesse momento precisava cada vez de mais e mais riquezas para sustentar um padrão de vida que era diferente da sociedade indígena americana ou de tribos africanas ou até asiáticas. A mistura e o contato desses povos nem sempre foi de forma benéfica para todos, onde na verdade o que nós temos é um padrão europeu que vai sendo imposto a estas sociedades que vão sendo cada vez mais massacradas pelo controle europeu.
Então, o nosso olhar nesse nosso material é entender que a conexão que vai sendo feita entre essas sociedades nem sempre foi benéfica. E ao mesmo tempo entender também que as sociedades que vão nascendo a partir destes contatos, elas vão tendo um pouco de cultura de cada uma dessas civilizações. É você imaginar um Brasil que herdou a cultura indígena, a cultura africana e também europeia, para que a gente não caia no preconceito de imaginar que tem uma cultura melhor do que a outra. No nosso próximo encontro, nós iremos responder algumas questões que aí se colocam no teu material. Então não deixa de vir para o nosso encontro, responde todas as questões e sempre muita leitura do nosso material e também do seu livro. Não deixa de usá-lo, tá? Então, fica em paz e na próxima aula nos encontramos. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Meu nome é Elba, eu sou professora de língua portuguesa e hoje vou fazer a correção do material impresso do 7º ano, que traz como tema a carta de reclamação. Mas antes de fazer a correção das questões, é interessante colocar o estudante dentro desse texto, ou seja, trazer à tona toda a estrutura composicional desse gênero textual, certo? E o seu objetivo, ok? É um gênero textual bastante importante na nossa atualidade, porque é através dele que nós vamos reivindicar um direito a quem pode resolver. Então vamos imaginar que você comprou um produto pela internet. Pode ser qualquer produto, um livro, um fone, um notebook, um celular. E quando você foi usá-lo, você percebeu que ele estava com algum defeito. E agora, o que fazer? Como é que eu vou dizer a quem é de direito, quem pode resolver o meu problema, que o meu produto chegou até as minhas mãos com esse defeito, né? Através da carta de reclamação. Tudo bem? Então, a carta de reclamação, como o próprio nome diz, ela tem o objetivo de reclamar um problema ocorrido a um determinado destinatário que tenha o poder e dever de resolver. Então, vamos pensar assim: eu quero que o meu problema seja resolvido, certo? Então, eu tenho que convencer, persuadir o meu destinatário. Lembrando que remetente é quem envia essa carta, né? Quem a escreve, quem está a enviando. E quem a recebe é o meu destinatário. Então, se eu quero convencê-lo, né, de que o problema com o meu produto ele está trazendo transtornos à minha vida, eu vou ter que entrar com argumentos. São através de argumentos, né, que eu vou convencer o meu destinatário. É por isso que o discurso deve ser argumentativo. A carta de reclamação é do gênero argumentativo. De forma que seja descrito de forma clara e objetiva qual foi o problema. Então eu tenho que dizer realmente qual é o problema do meu produto, né? Qual foi o defeito que ele veio, né? Que eu percebi. Porque eu não vou dizer nenhuma mentira, porque se eu disser alguma mentira, vai ser comprovado e o meu destinatário pode não resolver esse meu problema solucionado. Então tem que ser também um discurso imperativo, ok? Porque quem escreve uma carta de reclamação, né, está reivindicando, está cobrando um direito e ele tem que ser resolvido, ok? Então, eu tenho que descrever de forma clara e objetiva qual foi o problema, o motivo, local
e também, né, colocar quais seriam as consequências caso esse problema não for resolvido. Tudo bem? Então, como todo texto, a carta de reclamação também possui uma estrutura composicional. Ou seja, como é que esse texto ele se compõe? Então eu vou ter identificação do remetente, lembrando que remetente é aquele que envia a carta, ok? Identificação do destinatário, data, local. Toda carta ela possui a data e o local, ok? Assinatura, não é? O remetente, ele ao final da sua carta, ele assina. Documentos em anexo, caso necessário. É importante lembrar que a carta ela deve ser preferencialmente digitada, pois quando o meu destinatário, né, quem vai solucionar o meu problema, vai lê-la, vai facilitar a leitura da mesma e vai evitar equívocos, ok? Então, depois de toda essa retomada que eu fiz acerca do gênero textual, né, carta de reclamação, no material o estudante vai perceber a primeira atividade, que vai pedir que ele construa uma pequena explicação ao seu modo sobre o que é uma carta de reclamação. Então, o que é que a gente espera? Que o estudante, de forma bem objetiva, ao modo dele, explique que é um texto que serve para uma pessoa reivindicar um direito que lhe é merecido. Tudo bem? Até a próxima e vejo vocês lá. Meu nome é Roseno, sou professor de História e estamos aqui para corrigir o material do 8º ano. O assunto a trabalhar vai ser sobre o iluminismo. E basicamente aqui nós temos uma definição do que vem a ser o iluminismo e eu gostaria só de descrever aqui. Talvez vocês já tenham escutado falar sobre essa questão. Diz aqui que você já pensou como seria a nossa vida se ainda fôssemos governados por reis que não seriam escolhidos por nós e que têm todo o poder de governar como bem entendem? E que você discordasse deles seria morto ou expulso do país? Quem e ou o que garantiria seu poder de discordar dos mais poderosos? Pois é, foi a partir do iluminismo, movimento de ideias ocorrido em meados do século XVIII, que se voltava contra o que estava estabelecido em parte da Europa, no antigo regime, que alguns conceitos importantíssimos sobre ciência, filosofia, economia, direito e política, como por exemplo o constitucionalismo, o Estado laico e as liberdades políticas foram debatidas e sintetizados. Pensadores escreveram livros, tratados, ensaios, e estes foram espalhados ao redor do mundo. Hoje, muitas dessas discussões se tornaram práticas e estão presentes em nosso dia a dia, aqui no Brasil e no século XXI. Aqui nós temos um quadro basicamente sobre a Idade Moderna e o Iluminismo em si. Evidentemente, o iluminismo foi um dos acontecimentos que marcou o início da história moderna. A história em si é dividida entre história antiga, medieval, moderna e contemporânea. E o iluminismo
ocorrido entre o século XV e o século XVIII, vai trabalhar essa questão. A questão de uma crítica, né? Uma crítica à história medieval, e por que não dizer, denominado por alguns como a Idade das Trevas. E aí surgem pensadores na França, demonstram uma total crítica ao sistema, e principalmente a questão do poder centralizado, como também o poder da igreja. Para os pensadores iluministas, a igreja obscurecia a visão, o conhecimento e algumas coisas mais. E mostra aqui que a França foi o centro do iluminismo, e o iluminismo é contra o quê? O absolutismo, quer dizer, o poder centralizado exclusivamente na mão de um monarca. Ele é contra a sociedade estamental, que é aquela hierarquia que existia em toda a história medieval, que tinha o clero, a nobreza e o povo na escala. Critica a desigualdade natural dos direitos, a questão do mercantilismo, né, onde o Estado controla a economia, e aí é denominado todo esse período antigo de antigo regime. E aí o que foi que os iluministas abordaram? Eles questionaram a fé e colocaram a razão acima da mesma. Esse quadro aqui mesmo demonstra aqui, razão versus fé. A divulgação de conhecimentos através de enciclopédias e todo o conhecimento catalogado. Eles valorizam a dúvida, a curiosidade e o questionamento. E a defesa do liberalismo, como nós temos aqui visto, direitos individuais, vida, liberdade, propriedade, conseguidos pelo uso da razão. Burguesia é partidária do próprio liberalismo. É evidentemente que era uma classe social que estava surgindo nessa transição, nessa mudança entre a história medieval e a história moderna, e aí houve um apoio dessa classe que estava, poderemos dizer, no seu início do seu auge, dessa mudança pelo qual passava o mundo, por essa transição. Dentro do próprio iluminismo temos aqui o liberalismo político. Queria uma constituição, uma igualdade jurídica e a separação de poderes, representação eleitoral censitária, um Estado que garante direitos individuais dos cidadãos. E tivemos alguns pensadores, como o caso de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, que foram os pensadores do iluminismo. Dentre os pensadores, tiveram alguns que pensaram no liberalismo econômico, dando maior ênfase à livre iniciativa econômica, à livre concorrência, à lei da oferta e procura e à não intervenção do Estado na economia. Adam Smith, David Ricardo, foram esses que abraçaram a questão do iluminismo com essas suas ideias. O iluminismo influencia revoluções como a americana e a própria francesa, sendo a francesa o marco do final da história moderna e o início da história contemporânea. Vemos aqui como era a situação antes dessa mudança, o poder absoluto de um monarca, temos aqui centralizado, era aquele que detinha o poder, súditos sem direitos políticos, o rei concentrava todo o poder e tinha um aspecto também de uma visão de uma origem divina. Temos aqui de um lado a sociedade, né? A desigualdade social. Os privilegiados eram quem? Era a nobreza e o alto clero. E os não privilegiados eram quem? Os burgueses, na época, os camponeses e os trabalhadores urbanos. Isso aqui mostra a questão ainda do final da história medieval para a história moderna. Temos ali a economia, ainda na história medieval, a economia mercantilista, o intervencionismo e o protecionismo, as restrições do comércio e a produção,
o colonialismo com seu monopólio e o controle de preços. Já nesse gráfico aqui nós temos a questão já do iluminismo, que é o quê? Que é voltado agora para a razão. Não dado ênfase tanto à questão da crença, porque eles questionaram a igreja, questionaram quase 1000 anos do monopólio e do controle da igreja em toda a Europa. E aí mostra aqui a razão como a centralidade do iluminismo. Temos aqui o governo constitucional, com a divisão dos poderes e uma soberania popular. Não mais aquele antigo regime em que o rei detinha todo o poder, mas agora de uma maneira diferente. Algo em que passaria a existir um sistema que o povo teria vez e voz. A sociedade igualitária, igualdade de todos perante a lei e o ensino gratuito. Temos ali a economia liberal, né? A liberdade econômica, a livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Iluminismo. Lembra-se logo de uma iluminação. Temos aqui um aspecto de uma lâmpada. E nesse aspecto aqui temos o quê? Luzes, ilustração. E essas luzes e essa ilustração é também conhecida como o próprio iluminismo. O iluminismo em si defendia o quê? Defendia algumas questões. Temos aqui alguns principais filósofos como Voltaire, contra o domínio ideológico da igreja. Como eu falei, aquele controle de quase 1000 anos na história medieval em que a igreja detinha todo o poder de controlar todas as coisas em todas as esferas da existência humana. Temos o Rousseau, defensor da democracia, totalmente diferente de uma monarquia absolutista em que o poder estava centralizado nas mãos de um rei. Temos também aqui a obra de Rousseau, O Contrato Social, é uma obra muito estudada, muito interessante. Montesquieu, ele, em suas ideias, defendeu a divisão em 3 poderes, como nós temos hoje, o poder legislativo, executivo e o judiciário. Dentre as suas obras de maior ênfase, temos aqui as Cartas Persas e o Espírito das Leis. Do meu outro lado temos aqui os pensadores, defensores do liberalismo político, como John Locke, pai do iluminismo, assim visto por muitos. Defende o racionalismo e o anticlericalismo. E um caráter burguês contra o antigo regime, o antigo sistema, mercantilismo e o absolutismo. E influenciou, evidentemente, todas essas ideias dos pensadores iluministas, influenciaram tanto na independência dos Estados Unidos da América, como na própria Revolução Francesa, e por que não dizer na Inconfidência Mineira aqui no nosso país. Agora nós teremos aqui o material que vocês receberam, a chave de correção do material didático que foi entregue e está em vossas mãos. Trecho das definições do dicionário, correlacionado a algumas palavras que é encontrada dentro do iluminismo. Palavras muito enfatizadas. O próprio iluminismo, movimento intelectual do século, como nós temos aqui do século XVIII, caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico, o que implica recusa a todas as formas de dogmatismo, expõe os das doutrinas políticas e religiosas tradicionais, filosofia das luzes, ilustração, esclarecimento, século das luzes. Outra palavra muito enfatizada é o próprio liberalismo, que é uma doutrina baseada na defesa da liberdade individual nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. A questão do termo econômico, muito enfatizada também durante o período do iluminismo. A definição, uma aplicação das doutrinas do liberalismo é a economia,
que se exprime pela defesa de mercados competitivos, em obediência ao princípio de que a lei da oferta e da procura é a única que deve influir na produção, no consumo e no mercantilismo dos preços. Outra palavra muito enfatizada é a própria palavra da liberdade, que é uma das 3 palavras muito enfatizadas na questão do povo francês. Grau de independência legítimo de um cidadão. Um povo, uma nação, elege como um valor supremo, como um ideal, conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado, poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Além disso, a possibilidade que tem o indivíduo de exprimir-se de acordo com sua vontade, sua consciência e sua natureza. O neoliberalismo, doutrina desenvolvida a partir da década de 1970, do século XX, que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo. Outro termo muito citado é a questão do progresso, que é uma ação ou resultado de progredir. O movimento para frente é um avanço, um dia de marcha. Verificamos que todas essas questões aí enfatizadas desse termo progresso como mudança de estado que o move para um patamar superior, crescimento, desenvolvimento e aumento. Outra é a própria razão, que é um dos marcos principais, que é a faculdade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar, a inteligência do homem, como seu uso, faculdade intelectual e linguística que distingue o ser humano dos outros animais, faculdade humana da linguagem e do pensamento, voltada para a apreensão cognitiva da realidade em contraste com a função desempenhada pelos sentidos da captação de percepções imediatas e não refletidas no mundo externo. Isso aqui basicamente é o marco principal do iluminismo, a própria razão. Na chave de correção temos a questão de vocês elaborarem um resumo de um pensador iluminista, contextualizando as ideias do passado com o presente. Tivemos agora alguns citados nesse momento. No outro item temos o nome CRI, de acordo com os quadrinhos, produz uma atividade que aborda o iluminismo. E aí uma resposta pessoal, vocês têm a liberdade de construir através do que estamos abordando, do raciocínio, da lógica e da própria razão. Sistematize. Anote em seu caderno os seguintes termos abordados, os que lhe chamaram mais atenção. E a partir dos seus próprios saberes, tente construir uma maneira, uma resposta para cada item em questão. Temos aqui, citado aqui, 4 palavras, né? O iluminismo, a definição do que foi o iluminismo, um movimento filosófico intelectual que aconteceu entre os séculos 17 e 18 na Europa e em especial na França. Os pensadores iluministas defendiam as liberdades individuais e o uso da razão para validar o conhecimento. Temos aqui filósofos. Qual a definição do termo filósofos? Indivíduos que buscam o conhecimento de si mesmo, sem uma visão pragmática, movidos pela curiosidade e sobre os fundamentos da realidade. A própria ideia que está inserida nesse contexto é descrita como uma visualização, como a concepção de algo. E no final temos aqui métodos. O que vem a ser métodos? Se refere ao meio utilizado para chegar a um fim. O seu significado original aponta para o caminho que conduz a algures. E aí, pessoal, nós chegamos a esse término desta aula sobre o iluminismo, aguardando de vocês
um campo maior na visão, no conhecimento deste assunto muito interessante, que aborda o pensamento, que aborda a razão. Em breve possamos nos ver em salas de aula, no futuro breve. E assim estaremos pessoalmente olhando, olho no olho, e assim estaremos exercendo o que mais gostamos, que é ensinar e aprender. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eu sou o professor Rodolfo, trabalho aqui na Rede Municipal de Educação e pelas próximas 4 aulas de língua portuguesa para os 8º anos, eu vou ter o privilégio da sua companhia. Antes da gente começar, não dá para não dizer que a gente está morrendo de saudade de vocês e que a gente não vê a hora de reencontrar a todos. Pelas próximas 2 aulas, eu vou pedir que você se organize com o seu material, porque a gente vai revisar um dos meus gêneros prediletos, que é o gênero narrativa de enigma. Vão comigo? Eu espero que você goste também. Nesse primeiro slide, eu coloquei aqui para a gente se organizar quais são os objetivos dessa primeira aula. O primeiro objetivo é o seguinte: a gente espera conseguir reapresentar o gênero narrativa de enigma, contextualizando suas principais características e a lógica presente no seu enredo. O segundo objetivo é corrigir as atividades das sessões sintetizando e pesquisando e descobrindo, que estão diretamente relacionadas ao texto 1 da sua apostila, do seu material, chamado Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Vamos começar. Antes da gente falar propriamente do gênero narrativa de enigma, eu gostaria que vocês se concentrassem nessa imagem aqui. Eu sei que o quadro é um tanto quanto assustador, não se preocupem. Esse era o efeito buscado pelo artista que criou essa pintura. E esse quadro se chama A Face da Guerra. Ele foi pintado por um artista espanhol chamado Salvador Dalí em 1940, é um óleo sobre tela, e esse pintor fazia parte de um movimento conhecido como surrealismo. Nessa pintura, o Salvador Dalí conta pra gente qual é a visão que ele tem sobre a guerra, qual é a face que ele se refere no título da sua obra. A face da guerra, como vocês podem ver, emula uma caveira, e dentro do rosto, desse rosto em dor, em agonia, a gente consegue perceber outras caveiras que, por sua vez, nos olhos e na boca também tem outras caveiras, dando a sugestão de que essa dor, de que essa agonia são infinitas. Essa cabeça, essa face também está rodeada por serpentes que estão em conflitos umas com as outras. E aí, quando a gente olha para essa obra, o que será que ela quer dizer? O Salvador Dalí pintou esse quadro num contexto de guerra, num contexto onde a humanidade se degladiava por conta de interesses opostos. E eu vou fazer essa contextualização só para contar para você que a nossa vida é cheia de imponderáveis, é cheia de elementos inexplicáveis, como a guerra e os horrores da guerra. Um dos elementos mais importantes da narrativa de enigma é justamente o elemento do inexplicável. É aquilo que a gente não consegue explicar, que vai, no caso da narrativa de enigma, causar espanto, surpresa ou fascinação. Feita essa contextualização, vamos estudar agora um pouquinho sobre o que é propriamente a narrativa de enigma. Portanto, o que é a narrativa de enigma? E para esse momento, eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem. Nenhuma imagem que vocês vão encontrar na nossa aula hoje foi posta à toa.
são 4 peças, porque são 4 características que eu preciso que você memorize para a sua aula hoje. A narrativa de enigma, ela tem, como o próprio nome sugere, a presença de um mistério, a presença de um enigma que precisa ser resolvido. Esse enigma, esse mistério é o ponto de partida, é o ponto central da narrativa que vai se desenvolver. Eu preciso descobrir o que é que rodeia essa narrativa presente no meu texto. Essa é a primeira característica. A segunda característica é a presença de detetives como personagens principais. Se eu tenho um enigma, é natural que na minha história eu precise de alguém capaz de resolver esse enigma, muitas vezes usando o raciocínio lógico ou método científico, a dedução através de pistas que são deixadas na narrativa. E aqui eu passo para a nossa terceira e quarta características. Na narrativa de enigma eu tenho, portanto, o uso coordenado de elementos do raciocínio lógico, o uso da lógica para que eu elucide os fatos que vão me fazer entender, afinal de contas, o que é esse mistério. Só que para juntar essas peças, para compor a solução para esse enigma, eu preciso prestar atenção aos vestígios do crime deixados nessa história, que são as pistas que a gente vai coletar. Portanto, são essas 4 características fundamentais que a gente vai precisar ter muito claramente para conseguir fazer as atividades da apostila do 8º ano. Vamos seguir? O primeiro texto, antes da gente partir para a correção dos exercícios, é importante a gente contextualizar o texto. Então, essa sessão de olho no texto 1 se chama Se Eu Fosse Sherlock Holmes. O autor desse texto é um escritor brasileiro chamado Medeiros e Albuquerque. Ele foi um jornalista e escreveu esse livro, uma coletânea de contos, uma série de contos, dentre os quais Se Eu Fosse Sherlock Holmes, em 1932. Esse autor brasileiro teve como grande influência, como grande inspiração, talvez o maior nome da narrativa de enigma mundial, o britânico Conan Doyle, ou Arthur Conan Doyle. A gente vai falar um pouquinho sobre ele já já, mas é importante que vocês entendam que essa obra foi diretamente influenciada pela obra do autor britânico. Nesse conto, a gente tem a história de um narrador-personagem que, portanto, participa da história, que vai um dia a uma festa de uma amiga chamada Madame Guimarães. No meio dessa festa, algo inesperado acontece. Uma joia de brilhante inesperadamente desaparece, e é quando o narrador-personagem se prontifica para ajudar a sua amiga a resolver esse enigma. Aqui nesse slide, eu coloquei para vocês essa imagem que entrou para a história como a representação clássica desse detetive chamado Sherlock Holmes. Vamos seguir para a resolução dos exercícios. A primeira série, a primeira sessão, é a sessão sintetizando. E aqui cabe avisar vocês. As questões que vêm antes dessa sessão, as questões que vêm antes desse momento da apostila, não vão ser corrigidas porque elas são de resposta pessoal. Então, elas vão depender muito da sua própria análise, do seu próprio olhar para o texto que você acabou de ler. A gente vai focar agora nessas 2 sessões em específico. A primeira sessão, portanto, sintetizando, pedia que a gente organizasse algumas informações centrais presentes no texto, certo? É isso que é sintetizar. Sintetizar nada mais é, pessoal, não se acanhem pela palavra ser difícil. Sintetizar nada mais é do que organizar as informações, dispor as informações de forma organizada. Portanto, vamos corrigir? Quais são os personagens presentes nessa narrativa de enigma chamada Se Eu Fosse Sherlock Holmes? Os personagens são o narrador-personagem, que narra a história, mas que ao mesmo tempo participa dela, a Madame Guimarães, que é a amiga desse narrador e que é a anfitriã dessa grande festa. Nós temos a Sinhazinha Ramos, sobrinha da Madame Guimarães,
e também nós temos o Doutor Caldas. Onde se passa a história? Qual é o local? O local a história se passa numa casa, portanto o cenário é urbano. E qual é o tempo? O tempo não está diretamente marcado, mas existem algumas locuções temporais que nos permitem situar essa história no tempo. Alguns exemplos são: quando acabar a leitura do último dos livros de Conan Doyle, passei dias esperando, uma noite, em certo momento, já no final da reunião, não demorou muito, etc. Essas expressões permitem que a gente consiga se situar no tempo durante o qual a história transcorre, tá certo? E o narrador conta a história e dela participa como personagem. A esse tipo de narrador, você já aprendeu que a gente chama narrador-personagem. Agora, para a última sessão da correção, é a sessão pesquisando e descobrindo. É o momento da apostila onde a gente convidou vocês, estudantes, a irem um pouco além no conteúdo relacionado diretamente à narrativa de Enigma. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Essa sessão basicamente pedia para que vocês pesquisassem quem foi Arthur Conan Doyle, quem foi Sherlock Holmes e por que essa figura foi tão importante. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, Arthur Conan Doyle foi um escritor britânico que criou a personagem Sherlock Holmes, do slide anterior com um cachimbo na boca. Essa história é curiosa, pessoal, porque o personagem se tornou tão famoso que muitas pessoas, inclusive, acreditam até hoje que essa personagem de fato existiu, como se fosse uma figura histórica. Mas não, quem existiu foi o autor, esse senhor aqui, o Arthur Conan Doyle, que criou o personagem Sherlock Holmes, esse grande detetive, tá certo? Portanto, Sherlock Holmes é uma personagem de ficção da literatura britânica, uma das mais famosas da história. Holmes é um investigador do final do século XIX e início do século XX. Portanto, as suas histórias se passam num momento de transição onde Londres a Grã-Bretanha está passando por uma série de modificações muito drásticas na sua sociedade, cultura e economia. Algumas das obras mais famosas do Conan Doyle são Assassinato no Campo de Golfe, Enigma da Televisão, A Casa do Penhasco. E aqui eu coloquei como um bônus uma história que a gente vai abordar na nossa próxima aula, a segunda e última aula sobre narrativa de Enigma. Essa fala foi do próprio Arthur Conan Doyle. Vocês lembram quando eu disse que o autor do conto da nossa apostila se inspirou na obra desse autor britânico? Pois é, esse autor britânico, por sua vez, foi inspirado pela obra de um outro grande autor americano, que é o Edgar Allan Poe. Olha só o que ele falou sobre a importância e a relevância desse autor americano para a sua própria obra. Onde estavam as histórias de detetive até que Poe aparecesse e soprasse vida nelas? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Eu deixo aqui o meu muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima. Um abraço. Olá pessoal, estamos aqui para levar até vocês o assunto do material que vocês receberam. E o pessoal do 9º ano hoje, nós iremos trabalhar o Brasil em sua primeira e segunda república. Temos aqui nesse gráfico aqui, esse quadro, a primeira república é o período da história do Brasil que aconteceu de 1889 a 1930.
tendo sido iniciado com a proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e encerrou-se com a deposição de Washington Luiz, como consequência da Revolução de 1930. Esse período é conhecido por muitos como República Velha, mas entre os historiadores o termo utilizado para referir-se a esse período é a Primeira República. O segundo período da República no Brasil começou com a tomada do poder por Getúlio Vargas, em 1930. No ano de 1937, Getúlio instala a ditadura no país, que se estende até 1945. O período é marcado por muita violência e repressão. Foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era encarregado de censurar as emissoras de rádio e jornais. A era Vargas também foi marcada pelo avanço da industrialização do país e pelo estabelecimento da consolidação das leis de trabalho, somente para as pessoas do meio urbano. Temos esse gráfico que basicamente vai descrever o que foi este período. Tem aqui República Oligárquica. Antes aqui temos a República da Espada. E posteriormente temos ali a manipulação do processo eleitoral, como ocorria nesse período. A República da Espada já diz tudo, que é a questão dos militares que assumiram o poder do Brasil, governo provisório, como o próprio Deodoro da Fonseca. Temos aqui a Constituição de 1891. Nós sabemos que na história do Brasil tivemos 7 constituições. Essa aqui é uma das tais, que aborda o federalismo, o executivo, o legislativo e o judiciário. O voto somente para maiores de 21 anos e alfabetizados. Esse se escolhia as pessoas que teriam esses direitos. Temos aqui a crise econômica, né? O encilhamento, a emissão do papel moeda e a facilidade do acesso ao crédito. Nesse período aqui, que vai de 1889 a 1894, conhecido como República da Espada. Nos anos posteriores, de 1894 a 1930, é conhecido como a República Oligárquica. Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. E é por isso que se fala na história da política do café com leite. Temos aqui agora a personalidade de Prudente Moraes, nessa República Velha, e temos ali a manipulação do processo eleitoral neste período. A política dos governadores, que era a troca de favores entre o presidente e os governadores. Temos o coronelismo, a influência de homens aqui no Brasil e em algumas regiões do Brasil que tinham o poder e autoridade sobre as pessoas. E nisso aí temos o voto de cabresto, como nós iremos verificar mais adiante, em que as pessoas eram conduzidas a votarem de acordo com o que o coronel mandava, né? A imposição do voto, né? As interferências do presidente em questões estaduais com os governadores e o apoio dos governadores ao poder executivo federal. Nesse gráfico aqui no final temos aqui alguns movimentos sociais que começaram a ocorrer nesse período, como a Revolta das Vacinas, lá no Rio de Janeiro. Temos a Revolta da Chibata, Guerra do Canudos, Guerra do Contestado, conflitos sociopolíticos, e temos aqui a questão do conflito da crise na Primeira República, nas Minas Gerais e em São Paulo.
o tenentismo, o conflito político, entra a questão dos governantes como Washington Luiz, Júlio Prestes e o próprio Getúlio Vargas. A segunda parte do nosso estudo vai abordar a questão da Segunda República. E a Segunda República começa com Vargas, que subiu ao poder. A subida dele aconteceu após a Revolução de 1930, destituiu o Washington Luiz, impediu a posse de Júlio Prestes, foi apoiada por dissidências oligárquicas, poderíamos dizer, os tenentistas também envolvidos com a Aliança Liberal. A política de Vargas era promover a centralização do poder e também dissolveu o Congresso, substituiu os governadores. A era Vargas foi enfatizada por uma política trabalhista, como a criação do Ministério do Trabalho, a concessão de direitos, sindicatos sob o controle do próprio governo e também as perseguições aos movimentos trabalhistas. A Revolução Constitucionalista foi uma reação da oligarquia paulista. Os paulistas reivindicavam o quê? Uma nova Constituição e a nomeação de um interventor paulista. Os paulistas organizaram um exército de mais ou menos 200 mil homens, declararam guerra ao governo no dia 9 de 7 de 1932 e renderam-se no dia 1 de 10 de 1932. E aí o que ocorreu? A nova Constituição foi promulgada no Brasil em 1964 e tivemos também o fim do governo provisório. Na economia, Vargas teve a valorização do café como solução imediata da crise, a criação do Departamento Nacional do Café e a compra e a queima de sacas do próprio café para que assim ocorresse um aumento no preço. Aqui nós temos essa charge aqui que mostra a questão daquele período onde os coronéis detinham o poder sobre as pessoas. E aqui temos o voto de Cabresto. E esse termo aqui fala sobre, você consegue ver a relação desses fatos que aconteciam na época com os que ocorrem hoje? Elabore um resumo sobre o assunto em pauta, buscando contextualizar as ideias do passado com o presente. E no passado tinha os coronéis que detinham a questão do voto das pessoas. Temos aqui uma pessoa indo até uma urna, sendo conduzido por outro. Temos aqui um coronel armado e uma senhora votando no candidato que ele mesmo escolhia e assim mandava. E outro ali, uma pessoa que tinha o voto vendido. E a questão é, esses fatos que aconteceram no passado, percebemos nos dias atuais? Como é bom fazer um paralelo entre o passado e o presente. A partir dos seus próprios saberes, tente construir à sua maneira uma definição para cada item em questão. Vocês têm aí no material de vocês. E temos basicamente 4 palavras que enfatizadas de uma forma grande neste próprio assunto. E uma das palavras é a própria república. O que vem a ser a palavra república? República pode ser definida como uma forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. Uma forma de governo em que o povo exerce a soberania por intermédio de delegados eleitos por eles e por um certo tempo. Isso nos mostra a questão das pessoas agora passarem a ter vez e voz, a escolha, sem ter aquela opressão por parte de alguém que o induz para votar em seu candidato. Voto de Cabresto. Você pode perguntar, mas professor, que nome é esse? Voto de Cabresto. Voto de Cabresto é uma forma eleitoral impositiva e arbitrária. É um mecanismo de acesso aos cargos eletivos
por meio da compra de votos, com a utilização da máquina pública ou o abuso de poder econômico. E aí você começa a fazer um paralelo. Como as coisas do passado se repetem no presente. Coronelismo, uma definição desse termo, é o nome dado ao período em que a política do Brasil era comandada e controlada pelos coronéis, ou seja, pelos fazendeiros ricos, pelos grandes latifundiários que detinham o poder da terra em nosso país. O que vem a ser política dos governadores? Foi um acordo político firmado durante o período da República Velha, que durou na proclamação da República em 1889 até o ano de 1930. E tinha o intuito era unir os interesses dos políticos locais, marcado pelas oligarquias estatais da época, juntamente ao governo federal, para assim garantir o controle do poder político. Nada mais era do que um acordo entre o presidente e os governadores para terem o controle sobre tudo. A chave de correção desse material que você tem em mãos, temos aqui trechos de definições do dicionário para os conceitos de república, voto de cabresto, coronelismo e a política dos governadores. Acabamos de frisar cada item desse e os seus conceitos. Analise, elabore um resumo sobre o assunto em pauta, contextualizando as ideias do passado com o presente. Você deve agora contextualizar tudo isso que ocorreu no passado. O voto de cabresto, o controle sobre as pessoas, a venda do próprio voto, com os dias atuais. Tente fazer um paralelo entre o passado e o presente. E por meio das imagens, o que ela tem a nos dizer, a transmitir? Aquela imagem que nós observamos anteriormente, o que ela tem a nos dizer? Você aí vai descrever uma resposta pessoal, como uma maneira de induzir as pessoas, de controlar as pessoas na questão do próprio voto. E eu sempre tenho uma frase que eu me lembro sempre, que diz o seguinte: voto não tem preço, voto tem consequências. O outro item é: de acordo com os quadrinhos, produz uma atividade que aborde o assunto estudado. Você vai elaborar aí um exercício, alguma palavra que esteja um cruzadinho, um caça-palavras, uma atividade que esteja dentro deste assunto que está sendo frisado. Encontramos uma paródia sobre a República, muito interessante. Posteriormente, vocês terão acesso, através do portal da Prefeitura, ou outro recurso. E no final temos aqui: sistematize. Anote em seu caderno os seguintes termos abordados, a partir dos seus próprios saberes. Tente construir à sua maneira uma resposta para cada item em questão. Você agora irá, de sua maneira, você vai descrever esses 4 itens aqui que foram abordados. Na sua compreensão, o que vem a ser república? O que vem a ser o voto de cabresto? O coronelismo, o que vem a ser? E a política dos governadores. E aí nós encerramos esta aula e aguardamos que no futuro próximo possamos estar juntos, lendo, aprendendo e assim crescendo em nossa vida. Pois o estudo é tudo que nós temos para trabalhar e para crescer e para sermos alguém no amanhã. Olá, nono ano. Eu sou a professora Daniela Celi e hoje estou aqui para fazer com vocês a revisão
do material que está lá no portal da primeira proposta de língua portuguesa. Né? Vocês já fizeram a leitura, já responderam com os professores e agora vamos fazer a revisão e vou comentar com vocês também alguns pontos, certo? Como vocês viram, essa proposta ela girou em torno do gênero poema. E a partir de 3 textos poéticos, um poema popular de Patativa do Assaré e 2 poemas da literatura clássica, um de Cecília Meirelles e o outro de Vinícius de Moraes, nós discutimos questões como o que é poesia, o que é poema, o que é eu lírico, como se organiza o texto poético, né, versos, estrofes, as rimas, como se apresentam, além de como é a linguagem do texto poético, certo? Para trazer essa discussão, nós apresentamos também o gênero verbete, com a palavra separação, e comparamos com o soneto de Vinícius de Moraes para vocês perceberem a linguagem. E, em meio a tudo isso, vocês analisam os textos e depois fazem uma resenha crítica. Então, revisamos também o que é resenha crítica, para vocês poderem produzir. Bom, gente, então, para começar essa primeira aula, nós teremos ainda mais 3 aulas fora essa. Eu gostaria de iniciar com um pequeno recital com esses 3 poemas, tá certo? Primeiro texto, de Patativa do Assaré. O título é Seu doutor me conhece? Seu doutor só me parece que o senhor não me conhece. Nunca soube quem eu sou, nunca viu minha paioça, minha mulher, minha roça e os fios que Deus me deu. Se não sabe, escute agora, que eu vou lhe contar a minha história, tenha a bondade de ouvir. Eu sou da classe matuta, da classe que não desfruta das riquezas do Brasil. Eu sou aquele que conhece as privações que padece, o mais pobre camponês, e tenho passado em seguida 5 meses sem comer carne uma vez. Há mais de 100 anos eu vivo nessa vida de cativo e a potreção não chegou. Sofro muito, corro estreito, e ainda tô do mesmo jeito que Juvenal me deixou. Sofrendo a mesma sentença, tô quase perdendo a crença. E pra ninguém se enganar, vou deixar meu nome aqui. Eu sou filho do Brasil e o meu nome é Ceará. Espero que vocês tenham gostado. Perceberam como a linguagem desse poema é diferente? Depois vamos retomar a questão do eu poético, certo? O próximo texto é de Cecília Meirelles, tem por título O Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E sei que um dia estarei mudo, mais nada. Espero que vocês tenham gostado desse texto também. E para finalizar esse pequeno recital, eu vou declamar agora o poema Soneto de Separação de Vinícius de Moraes. Prestem atenção na diferença do eu poético de cada texto, tá certo? De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Bom, gente, como vocês viram, a linguagem poética, ela traz uma emoção muito grande, né, para as pessoas. São textos que literários não trazem assim uma utilidade prática, mas nós amamos e apreciamos a literatura, porque sentimos também a necessidade de, como seres humanos, de ter um alimento para a nossa alma, né? E aí eu gostaria de mostrar para vocês aqui algumas questões importantes a respeito desses textos, certo? Para começar a conversa,
eu trago para vocês aqui algumas perguntas. Qual é a diferença de poesia e poema? Muitas vezes nós escutamos as pessoas dizerem assim: eu estou lendo uma poesia de Vinícius de Moraes. Será que poesia e poema é a mesma coisa? Não é, né? Poesia é uma arte, é a arte poética. A poesia é aquilo que vai estar presente em letras de canção, em poemas, em cordéis, em algumas quadras populares, em alguns filmes e até, se for possível, em cartas românticas, porque a poesia é a arte de se escrever através da palavra, de determinada forma. E o que é poema? Poema é o gênero discursivo. São esses modelos que eu acabei de trazer para vocês, é o texto propriamente dito, certo? Então, poema é o texto e poesia é a arte poética. É claro que a poesia passará por todos esses gêneros poéticos e ainda por outros, desde que tenha uma linguagem poética, certo? Outra questão que sempre provoca dúvidas é a respeito do que é poeta e do que é eu lírico ou eu poético, né? Geralmente as pessoas acham que aquela voz lá do poema é a voz do poeta, certo? Mas não é. Existe uma diferença aí. O poeta é o criador do texto, ele é o autor do texto poético. E o eu poético é também uma invenção deste poeta, é uma criação, é a voz própria que se escuta ali naquele texto poético, certo? Então, por exemplo, um poeta pode escrever um texto como se ele fosse um menor abandonado e contar a história de um menor abandonado na voz de um menor abandonado. Então, é essa voz que nós percebemos nos textos que representam o eu poético ou o eu lírico. Como vocês puderam perceber, cada um dos textos que eu declamei apresenta de uma maneira muito forte a presença de um eu poético, né? Primeiro texto, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Quando o Patativa do Assaré diz assim: seu doutor só me parece, veja, até no vocativo que ele utiliza para falar com seu interlocutor, né, com o leitor que ele espera que escute ou que leia esse texto, ele já trata ele de seu doutor, que é uma forma também das pessoas mais simples falarem com as pessoas que elas acreditam que são doutores, porque têm um certo estudo, são letradas. Então a gente percebe que todo o texto é construído na voz de alguém que é representado. Veja só, que o senhor não me conhece, nunca soube quem eu sou. Nunca viu minha paioça, minha mulher, minha roça e os fios que Deus me deu. A própria norma linguística que é empregada é também uma forma de representar este eu lírico, certo? Já aqui no texto de Cecília Meirelles, ela representa aqui nesse texto a voz de um poeta. Então nós temos aqui um eu lírico que realmente é um poeta. Ela diz: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Quer dizer, é a própria voz de um poeta que canta e que faz os seus poemas, certo? Vamos voltar mais adiante para isso. Nós temos aqui o soneto de Vinícius de Moraes, que aí ele vai trazer já outra situação, né? Uma situação bem problemática e até experimentada por muitas pessoas, que é a separação. E ele traz aqui, olha: de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Quer dizer, tudo estava calmo, tudo era riso, e de repente veio a tristeza. Né? Quando ele diz que de repente da calma fez-se o vento que vai e tira todas as coisas do lugar, que dos olhos desfez a última chama. Quer dizer, o vento apagou a chama dos olhos. A chama de quê? A chama do amor que havia nos olhos das pessoas. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, e fez-se de triste o que se fez amante. Então ele vai representando nessa construção como se sente uma pessoa que passa por esse processo de separação, certo? O último questionamento aqui desse momento, desse slide, é: linguagem conotativa ou denotativa?
Eu posso interpretar um poema como eu interpreto uma notícia, por exemplo? As palavras que são colocadas no poema são colocadas no mesmo sentido que as palavras são colocadas em um artigo de divulgação científica ou uma notícia, uma reportagem? Não, né? Existe toda uma construção plural no poema, certo? As palavras, elas podem ser usadas em um sentido muito diferente ou em um sentido plural mesmo, ou seja, vários sentidos. É interessante pensar nisso porque muitas vezes a gente confunde, não é? Por exemplo, gente, quando eu digo assim, o quadro é branco. Branco é branco mesmo. E se você procurar no dicionário, branco é o quê? É a cor branca. Mas quando você diz assim, deu um branco, esse branco não foi usado no mesmo sentido da palavra anteriormente usada. Quer dizer, quando eu digo deu um branco, eu quero dizer o quê? Que esqueci de algo. Então a palavra foi usada em outro sentido e não naquele que geralmente ela é usada, no sentido habitual, certo? Então a linguagem poética, a linguagem dos poemas é geralmente a linguagem conotativa, porque ela vai trazer uma linguagem figurada e plural, ok? Então, veja só, nós temos aqui algumas questões e eu gostaria de trazer para vocês. Veja só, a primeira questão, a letra A do primeiro quesito na apostila, na proposta de vocês é o seguinte: o texto 1, o poema de Patativa do Assaré, Seu Doutor Me Conhece, apresenta uma voz social coletiva, né? A gente percebe que ele, de certa forma, representa um público, um povo. Quem é o eu poético do texto? Respondendo essa primeira pergunta, quem é esse eu poético? Né? É a voz de um camponês, de alguém que mora na zona rural e que constrói a sua linguagem através de suas vivências nesse ambiente, certo? Ele representa também o seu grupo, né? E como é a sua vida? Né? Pelo que ele coloca no texto, é uma vida o quê? É uma vida simples, é uma vida sofrida, que não tem regalias, ele fala da dificuldade de comer carne, né? Então, ele constrói naquele texto uma imagem de um povo que existe e que traz toda uma característica específica. Que variedade linguística o representa? Aí eu acho interessante trazer para vocês o que é variação linguística, né? A gente vê que a linguagem do texto é bem diferente da que nós utilizamos muitas vezes na escola. Não é verdade? E de alguns de vocês. Mas muitos de vocês vão se identificar com o uso da língua que Patativa do Assaré faz nesse texto. E eu gostaria de dizer para vocês só rapidamente agora, a gente vai discutir em outros momentos essa questão da variação, é que a língua ela é variada e variável. Então ela vai mudar de acordo com a situação e com os falantes que a usam, certo? Nós temos ali o que é preconceito. E é justamente o que vem depois. Olha, o eu poético emprega de algum tipo, o uso da língua dele traz algum tipo de preconceito social. Por quê? Algumas pessoas que utilizam esta norma são mal vistas em algumas situações. Em situações mais formais de comunicação, alguém que utiliza a expressão, como ele disse, meus fios, pode ser visto de uma forma, né, a ser rejeitado ou ser excluído socialmente. Então é importante discutir essas questões na escola, entender que a língua ela é rica e ela tem várias formas de ser usada e todas essas formas que nós temos da língua são importantes, são apenas usos diferentes e não errados, mas que nós precisamos valorizar, né, e conhecer também para poder nos apropriar também de outras formas e utilizar essas outras formas em outras situações de comunicação, certo? Eu fico por aqui, né? Na nossa próxima aula vamos retomar daqui e eu gostaria muito de que vocês pensassem um pouquinho sobre essas questões da língua, o que é variação linguística, o que é preconceito linguístico e como a riqueza do primeiro poema também nos mostra que é possível amar e valorizar esse uso da língua. Então, tchau e até o nosso próximo encontro.